Tem uma coisa que me deixa intrigado, é quando a pessoa vira pra mim e fala assim, não, catequese é muito importante, né? Inclusive eu tô até vendo catequese pros meus filhos. E pra você? O que te faz pensar que você não precisa da catequese? Hoje a gente tem na cabeça que catequese é uma coisa pra criança, mas deixa eu te falar, quem mais precisa de catequese hoje em dia são os adultos. E a imensa maioria dos problemas que a gente vê hoje na fé acontecem porque os adultos não estão sabendo o básico da religião. Hoje eu quero fazer com você um exame de consciência para saber se você de fato está sabendo catequese o suficiente para não precisar estudar. E eu quero te provar que é bem provável que você não está sacando tanto assim. Achou errado? Então fica ligado porque esse vídeo pode deixar você alerta, mas isso só depois da vinheta. Todo mundo tá ligado que a catequese no Brasil, ela tá bem precária, né? Vamos ser sinceros, sem demagogia, sem ser hipócrita e sem polêmica também, porque todo mundo sabe que isso é verdade. As paróquias têm uma catequese muito fraca. Ou essa catequese ela é muito rasa, ensina muito pouco da fé, ou então ela é uma catequese que está ensinando errado. E aí, né, a gente sabe que é pior ainda. Até porque não tem seleção dos catequistas. Pega o primeiro cara lá, o cara não sabe nem os 10 mandamentos de cabeça, e já tá falando coisa errada, e bota ele para dar aula de catequese. Isso é terrível. Qual que é o problema disso? É que a gente tá gerando uma série de católicos de IBGE, ou então aquele pessoal que só vai na missa, ou mal vai na missa. E também estamos burocratizando o sacramento, que é aquele tipo de gente que vai fazer a crisma simplesmente porque quer casar, então ele precisa de um certificado, então ele vai lá, assiste uma aula de qualquer jeito, só pegar um carimbo para poder casar, que não faz o menor sentido, até porque crisma não é pré-requisito para casamento. Eu tô passada, chocada. Meu Deus, Jesus. Não sei se você sabe disso, tô te contando agora. Então hoje eu quero passar com você 4 motivos pelo qual você, adulto, deveria estar estudando catequese e como que a sua vida tá ficando mais complicada por você não estudar o mínimo que era necessário. Mas antes de eu passar elas, eu queria te pedir para você se inscrever no canal, clicar no joinha, mandar pros teus amigos. Esse é o tipo de conteúdo que você podia mandar no grupo do WhatsApp da família, né? Ao invés de ficar passando fake news, manda isso aqui, manda lá, o Guilherme falou um negócio massa aí, pá, olha só pra vocês verem que vocês vão gostar, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser um dos mais úteis que você já assistiu hoje no YouTube. O primeiro motivo pelo qual você, adulto, deveria estar estudando catequese é porque a catequese vai te ajudar a fazer uma faxina na sua fé. Exatamente. E o que é faxina? Não é só tirar o que é sujeira, mas é colocar no lugar certo as coisas que estão bagunçadas dentro da sua cabeça. Então tem coisa que a gente tinha que jogar no lixo, tinha coisa que a gente só tinha que guardar no lugar. E a catequese bem feita, ela vai passar a limpo tudo o que você conhece sobre a fé católica. Quer um exemplo? Tem coisas que a gente deveria de fato jogar no lixo, largar de mão, porque isso aí não é coisa de católico. Como, por exemplo, superstições, essa crença que os católicos têm em benzedeira, por exemplo. Benzedeira não é coisa de católico, tá? Já vou deixar avisado pra você que tem essa dúvida. Ou então essas coisas de adivinhação, o católico fica acreditando em horóscopo. Ah, eu quero saber qual é o horóscopo pro meu signo de hoje. Isso não é coisa de católico. A gente deveria estar limpando isso e jogando no lixo. Limpa, 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 limpa tudo. E às vezes a gente acredita nisso exatamente porque a gente não entende como funciona. E olha só que eu tô começando pelas coisas mais leves. Ao longo do vídeo você vai perceber que os argumentos vão ficando cada vez mais graves. Mas vem comigo. Outra coisa que a gente tinha que fazer é colocar no lugar certo as coisas que deveriam estar nos seus devidos lugares. É organizar aquilo que a gente não joga fora. Isso aqui é um exemplo de coisa que tá muito bagunçada no coração dos brasileiros hoje. Política. Uma perda de tempo. Tem muito católico que tá misturando religião e política como se os dois fossem o mesmo assunto e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muitas vezes eu vejo católico me perguntando aqui, Guilherme, católico precisa ser de direita, católico precisa ser de esquerda, católico precisa ser liberal, precisa ser conservador. Não tem nada a ver um assunto com a outro. Não tem nada a ver. Uma coisa é você ser católico, outra coisa é sua posição política. Glória a Deus, glória a Deus. E eles têm que estar em gavetas separadas na sua cabeça. Entenda isso. Embora em alguns momentos eles vão conversar um com o outro, eles são assuntos completamente distintos. Porque eu já vi muita gente falando, católico pra ser católico tem que ser do partido tal. Não, misericórdia. Você ficou louco? Ficou louco? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Você é pirulento? A igreja tá preocupada em te levar pro céu, em te dar o sacramento. Em quem que você vai votar, meu filho, é outra história, é outro rolê. Outra coisa que tá muito bagunçada, isso aqui são só exemplos, tá? Temperamentos. Todo mundo tá aí falando, eu sou sanguíneo, sou colérico, sou Benedito Umbal, eu sou um dinossauro. Eu sou rolezeira. Eu sou melancólico. X-Men
Zen Evolution. Véi, isso não tem nada a ver com a fé católica. Não é um problema se acreditar. Tem gente que acha que é, tem gente que não, mas independente disso, temperamentos é um assunto que tinha que estar em outra gaveta e não na gaveta da religião. Ah, o católico precisa entender os temperamentos dele para ele poder ser santo. Não, meu filho, não precisa. O católico precisa viver as virtudes, viver os sacramentos e fugir das ocasiões de pecado para ser santo. É isso que faz um santo. Não entender temperamentos, entendeu? Então, independente se é certo ou errado, essas coisas não deveriam estar na mesma gaveta na sua cabeça. Beleza, eu já tirei aquilo que é lixo, já organizei as coisas nos seus devidos lugares, agora eu preciso organizar a gaveta da fé. Exatamente, na sua cabeça existe uma gaveta chamada fé. Você tem que abrir ela e organizar o que tá lá. E lá dentro tem coisas que são essenciais e tem coisas que são opcionais. E os católicos não sabem a diferença disso. Ou pior, eles nem sequer sabiam que existem coisas opcionais na fé. O quê? Você tá falando que tem coisa opcional e isso é heresia? Não, não é não. Tem coisa que você acredita se você quiser. Tem coisa que você é obrigado a acreditar. E como as pessoas não sabem o que é cada uma delas, eles acabam tratando como opcional aquilo que é dogma e tratando como dogma aquilo que é opcional. Por exemplo, esse tanto de aparição aí que a gente tem, Garabandal e Medjugorje, você sabe que isso tudo é opcional? Pra falar a verdade, até os que são reconhecidos pelo Vaticano, Fátima, você não é obrigado a acreditar. Sabia disso? Outro assunto também, devoção em anjo da guarda. Meu anjinho da guarda, que livra-me de todas as males. Amém. Você sabia que ele é opcional? Exatamente, os anjos são dogma, os anjos existem, mas o anjo da guarda, ele não é um dogma de fé, você acredita se você quiser, sabia desse detalhe? E tem gente que trata isso como se fosse dogma, e tem coisas que são dogmas mesmo, e as pessoas não levam tão a sério, como por exemplo, o amor ao Papa, olha só que coisa. Então, colocar as coisas na devida ordem e na devida importância é fundamental para você organizar a sua cabeça. E quando você estuda catequese, você faz essa faxina e você organiza a sua cabeça. E isso tem tudo a ver com o segundo motivo. O segundo motivo é, você precisa ter um olfato treinado para achar heresia. E isso é uma coisa que só católico que estuda tem. Existe um dom de Deus que é o sensus fidei, que é quando os católicos conseguem, mesmo sem ter um conhecimento profundo, sentir um cheirinho de heresia. Você tem o privilégio de sentir certos cheirinhos, né? Ele consegue chegar, o que esse padre tá falando tá meio esquisito. Ai, ai, ai. Ou então aqueles católicos que não sabem diferenciar uma igreja católica romana de uma igreja católica brasileira, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente só consegue identificar isso se a gente tem um olfato bem treinado. Se a gente consegue identificar o que é a igreja verdadeira e o que não é. A fé verdadeira e a fé falsa. Só que olha só, embora isso seja um dom, ele precisa ser aprimorado. E adivinha só como é que se aprimora isso, cara? Com catequese, estudando o básico da fé. Então, se você não estuda, como é que você vai ter certeza se as pessoas estão enganando você ou não? Por exemplo, eu vejo muita gente que hoje depende muito do influencer favorito dela. Ela gosta de seguir o padre fulano ou o influencer ciclano e tudo o que aquele cara fala vira dogma. Você já deve ter visto com certeza alguém numa discussão de internet falando, não, isso aí é verdade, o padre fulano falou que é. Peraí, mas o padre fulano não é o magistério. E a posição oficial da igreja, você sabe? Ou você só fica replicando o que você vê no teu influencer favorito? Essa dependência, ela é muito perigosa. Por quê? Porque o teu influencer pode falhar. E pior, ele vai falhar em algum momento. E eu vou ser sincero com vocês. Eu não conheço nenhum influencer católico de internet que não tenha cometido algum erro em algum momento. E eu estou me incluindo na lista. Se você não tem uma catequese sólida, você vai simplesmente acreditar nas pessoas e elas podem falhar. E aí a sua fé vai estar em risco porque você não colocou ela em solo firme. Olha só que problemão. E por conta disso, você pode acabar gastando energia com coisa que não precisa e deixando de lado coisas que são essenciais para a fé. Como que você sabe que a pessoa que você segue está te ensinando a verdadeira fé da igreja? Que garantia que você tem disso? Então vamos lá. Se você já organizou a sua cabeça e depois você conseguiu aprimorar seu sensus fidei para continuar deixando a sua cabeça organizada, e aí vem a parte que você não vai conseguir fazer se você não tiver catequese e não tiver os dois passos anteriores, que é o terceiro argumento para vocês da catequese. Quem não tem catequese não consegue transmitir a fé. E isso é muito grave se você é a pessoa mais católica da sua família. E 1000 vezes mais grave se você tem filhos. Quer um exemplo? Se eu te perguntasse agora, os seus filhos estão protegidos das falsas doutrinas? Você pode responder, sim, eles estão. Aqui em casa a gente não assiste TV, a gente só escuta música clássica. Meu filho só lê poesia da Idade Média. Aqui a gente só ouve gregoriano o dia inteiro. Tá, beleza. Mas e quando o seu filho crescer, deixar de ser uma criança e começar a conviver em espaços que você não vai estar 24 horas por dia? Quando ele virar um adolescente, ele vai continuar blindado? Quem que me garante isso? O estudo que você deu pro seu filho de catequese é suficiente
suficiente para ele fazer um justo juízo das coisas que ele vai encontrar lá fora. E quando ele estiver na faculdade, na escola, no meio dos amigos e na mídia, quando ele começar a acessar a internet, começar a ver o que o pessoal das mídias grandes estão falando, ele vai conseguir fazer um justo juízo de cada coisa dessas? E isso que eu tô falando não é saber o que é certo e o que é errado, mas é saber o porquê que é certo e errado. E aí que tá a diferença entre uma catequese bem feita e uma mal feita. Catequese mal feita ensina o que é certo e errado. Catequese bem feita explica os motivos disso. Se por acaso o seu filho chegar e falar assim, não, meu professor de história falou da igreja isso. É verdade, pai? Você sabe responder? Ou você vai virar pra ele e falar assim, não, deixa que o papai vai perguntar pro padre e ele te responde no domingo. Pô, até domingo ele já esqueceu dessa dúvida dele. E aquilo ali vai ficar plantado naquele coraçãozinho. Ou então, você vai reclamar do seu professor de história, vai lá na diretora fazer um escarcéu. Meu querido, se toda vez que isso acontecer, você for reclamar com o superior, a sua vida vai ficar sendo reclamando das coisas. Tem que ensinar seu filho a lidar com isso. Mas ensinar a lidar significa que você precisa saber lidar também. E por último, e a mais grave de todas, se você morrer hoje, falecer, seus filhos continuam católicos ao longo dos anos? Será que ele vai continuar firme na fé? Somente uma catequese bem feita vai ser capaz de fazer isso. E isso se estende para outras áreas. Por exemplo, na sua família, no churrasco de domingo, quando o seu primo tem uma dúvida da fé, você consegue responder de prontidão? Ou então lá no Natal, quando aquela sua tia faz uma piada da fé, de uma coisa que tá errado. que piada velha. Você conseguiria corrigir ela com caridade? E não só falar que tá errado, mas ensinar para ela o porquê que tá errado? Se por algum acaso um parente seu tá no leito de morte, você sabe me dizer quais os sacramentos que ele precisa receber? Qual padre você precisa buscar? Por que é esse padre e por que é esse sacramento? Como que funciona esse sacramento? E se esse seu parente pode receber esse sacramento? Ou você vai sempre ter que depender de uma terceira pessoa para responder isso para você? E isso vai gerando um estado no nosso coração que eu vou tratar um pouco mais para frente. Vem comigo. Para finalizar esse argumento, você saberia defender a fé com argumentos? Por exemplo, se alguém virar para você e perguntar por que ser homossexual é pecado? Você consegue dar resposta além de dizer que é porque tá na Bíblia? A mesma coisa serve para aborto, serve para racismo, para dignidade da pessoa humana. Você sabe explicar essas coisas? Além do simplesmente porque a Bíblia disse? E você há de concordar comigo, principalmente para o mundo moderno, responder que foi porque Deus quis assim é uma resposta muito pobre diante das demandas que a gente vê lá fora, não? E depois de todos esses problemas, eu quero te trazer o quarto e último argumento, que é de fato o mais grave de todos. Quem não tem uma catequese tem uma dificuldade imensa de ser santo. Exatamente. Porque não sabe como funciona a fé. Se não sabe como funciona a fé, não sabe como funciona a própria santidade. Se eu te perguntasse agora, qual a forma mais rápida para que você, assistindo esse vídeo, consiga lucrar uma indulgência? Você saberia me responder? Ou melhor, o que é uma indulgência? Sem ser responder que é aquilo que os padres vendiam na Idade Média. Como que você sabe se os seus atos de bondade tiveram mérito? E o que você faz com esses méritos depois que você ganha? Quais méritos eu posso oferecer para uma alma do purgatório e quais eu não posso? Vamos para a coisa mais básica? Você sabe me dizer quais são os dias de preceito no Brasil, sem ter que ficar procurando na internet, no site do Padre Paulo Ricardo, toda vez que você tem essa dúvida? Você consegue contar nos dedos de uma mão quais são os dias de preceito no Brasil sem ser o domingo. Se você não sabe isso, você há de convir comigo que a sua fé tá bem insuficiente, né? E mais uma, que tipo de jejum eu tenho que fazer ao longo do ano? E além das que eu tenho que fazer, quais eu poderia fazer em outras épocas do ano? Ou pior, por que eu faço jejum? Você sabe responder? Não. E olha, isso aqui eu tô falando só das coisas boas da fé. Se eu começar a olhar pro lado do pecado, pode ser que a coisa fique ainda mais grave. Como que você sabe se tal ato é pecado ou não é pecado? Você sabia que existem pecados que puxam outros pecados? Qual é o nome desses pecados? Quais são eles? Você sabia que se você souber disso, você consegue linkar por que você tem aquele seu pecado de estimação? E que você consegue até entender da onde que vem aquele pecado na sua vida e assim consegue combater ele melhor? Você sabe se esse pecado que você pensou agora te impede de comungar no domingo ou não? E por que impede de comungar? E para encerrar, se você cometer esse pecado, a contrição que você teve no seu coração é suficiente para te levar para a vida eterna, caso você não consiga encontrar um padre para se confessar a tempo? Peraí, você sabe o que é uma contrição? Você sabe o que é uma contrição perfeita e imperfeita? Qual que é a diferença das duas? Você sabia que existia diferença entre contrição perfeita e imperfeita? Tudo isso que eu falei com vocês são coisas básicas da fé, coisas que o católico precisa saber para conseguir viver uma vida de santidade. E provavelmente você deve ter respondido não
para várias dessas perguntas que eu fiz. Isso mostra que talvez a sua vida na fé está em risco. E entenda uma coisa, se esse vídeo deixou você desesperado, e provavelmente deve ter deixado, saiba que não é a intenção. E eu quero te dar agora o caminho para que você saia desse desespero. O desespero é quando a gente perde o controle da situação. Quando a gente está preocupado, a gente volta a nossa atenção para o problema, mas a gente sabe o que a gente precisa fazer para resolver. Desespero é quando a gente volta a atenção para o problema e não sabe o que a gente faz. E se você está desesperado agora, mais um argumento do porquê que você precisa de catequese. E olha, tem como você ter catequese em vários lugares. Sabe muito bem que tem muitos influencers que estão dedicados a ensinar catequese. Tem o O Catequista, tem o Allan Carrion e tem esse canal aqui. Aqui no Santa Carona, eu tô me dedicando somente a ensinar a fé para vocês. E toda segunda-feira, 12h15, eu tô dando uma aula de graça de catequese na hora do almoço. Enquanto você tá lá no trabalho, na hora do almoço, comendo, você pode estar aprendendo um pouco mais sobre a fé, sem gastar um centavo do seu bolso. Só você encontrar comigo no Catequese com Farofa, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito mais fácil e leve, depois que você entende como a fé funciona. E eu queria fazer um pedido. Se você é aluno do Catequese com Farofa, manda aqui nos comentários como tem sido a sua experiência depois que você começou a estudar. Vamos mostrar pra galera que não estuda catequese os benefícios de conhecer a fé e como a nossa vida pode ser muito mais simples depois que a gente entende como a nossa fé funciona. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e que você não fique desesperado, porque eu já te dei o caminho das pedras para você sair dessa situação. E é muito simples, não demora muito pra gente conseguir reverter, beleza? E a gente se encontra aqui toda semana neste canal que está disposto a levar catequese para os 4 cantos desse Brasilzão. Eu espero que você tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no joinha e a gente se encontra aqui semana que vem. Um beijo no coração e tchau!